esse momento aqui da palavra, né? Senhor Jesus, nós consagramos a Ti, Senhor, essa meditação, que realmente o Senhor seja conosco, Senhor, e possa nos guiar aqui, Senhor, no estudo, Senhor, e na ministração da Tua palavra. Age, Senhor, em poder e em autoridade, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, então, aqui no livro na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Que diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Na verdade, o nosso foco aqui é versículos 2 e 3. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Vamos ficar aqui no versículo 2, né? O versículo 3 é uma bênção que Paulo entrega aqui para o povo, né? Eu queria falar aqui sobre santificação, né? Então, nesse trecho, né, há um convite aqui para a santificação. Então, o convite, né, o que é ser santificado, né? O que é ser santo, né? Santo significa separado, né? Eu tive no meu passado, eu era católico, né? Eu fui até educado em colégio, quer dizer, não era padre, né? Mas estudei em colégio católico, estudei numa universidade católica, né? E era católico, né? E assim, mas vivia lá com imagens, digamos, à minha volta, né? E muitas vezes, né, o santo, né, digamos assim, é aquela imagem, né, ou então aquele ícone, né, ou aquela ideia que aquela imagem transmite. Quer dizer, foi uma pessoa que sofreu, ou então é uma pessoa que é a mãe lá de Jesus, né, que é adorada, enfim, né, esses são os santos, né? Mas os santos, na verdade, são aqueles que são separados. O que é separado, né? É aquele que entrega a sua vida, aquele que toma uma decisão na sua vida. Então, a santificação, quando Deus nos chama, né, para a santificação, na verdade, Ele está nos convidando. Então, isso não é algo imposto, né? Não é nada assim, é algo que nós somos obrigados. Pelo contrário, é um convite, né? E sendo um convite, é uma escolha, né? Outro dia eu estava lendo aqui sobre casamento, né? Casamento, existe o amor, né? E o amor também, você quando casa, quando você você decide amar, né? O amar é uma decisão, é uma escolha, é algo que você realmente assume, fazer um compromisso, né? Não é aquela coisa assim, até existe, né? Quando a gente começa a namorar, né? Tem aquele, né, aquele amor, né? Aquela coisa arrebatadora, né? Com sonhos, né? Mas à medida que o tempo passa, né? Lá numa relação, a gente vai descobrindo assim outras dimensões, né?
Então, assim como numa relação o amar é uma decisão, né? Na nossa relação com Deus, a nossa santificação, que é uma separação, é uma escolha, é uma decisão. Então, é uma decisão assim, que a gente toma conscientemente, e assim como o casamento, é algo que tem que ser renovado, essa entrega a Deus, né? A gente não é assim, aceitei Jesus, agora acabou, né? Não, é algo diário, né? A gente tem que estar alimentando, a gente tem que estar renovando essa decisão, essa escolha, né? Essa santificação, essa separação. Assim como a gente se casa, né? A gente se dedica a uma pessoa, né? A sua esposa, ou seu esposo, né? Assim também a santificação, nós nos dedicamos a Deus, nós decidimos, né, nos separar para Deus. E nos separar de quê? Nos separar do mundo, né, ou das coisas deste mundo. No mundo a gente vive no mundo, né? Cada um certamente tem lá a sua família, né? Você deve ter o seu trabalho, enfim, né? Mas assim, apesar disso, né? A gente faz escolhas na nossa vida. A gente tem situações em que a gente tem que decidir, né? A gente tem que priorizar coisas. A gente tem que colocar assim, isso aqui é mais importante, isso aqui é menos, né? O nosso tempo a gente vai aplicar em quê, né? Então tudo que a gente faz é tudo medido, né? A gente não tem todo o tempo do mundo. E os recursos também, os nossos recursos são limitados, né? Então, tudo isso, né, meus irmãos, envolvem escolhas, né? Envolvem prioridades que a gente tem que aplicar, né? Quem é que nos chama, né? Quem nos chama é o próprio Jesus, né? Eu queria abrir aqui em Mateus 11, versículo 28. Jesus tem um chamado para cada um. É Mateus 11, versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, o que o Senhor nos chama realmente é a essa entrega, esse abrir mão da nossa vida, daquilo que muitas vezes até pesa, né? Muitas vezes é um fardo, muitas vezes é algo até que lá nos preocupa, né? O que você pode ser que esteja até sofrendo, né? Mas o Senhor realmente, quando Ele nos chama a essa santificação, né? É uma coisa interessante, que essa santificação, essa separação, ela começa com esse passo, né, da gente realmente entregar tudo, inclusive o nosso sofrimento. O Senhor não tem prazer no nosso sofrimento. A gente está vendo aí, por exemplo, essa guerra, né?
Então, há pessoas que às vezes perguntam, né? Alguns até sabem que eu sou cristão, aí perguntam assim: Deus, será que Deus gosta da guerra? Será que Deus tem um propósito na guerra, né? É uma coisa assim meio complicada, né? A gente sabe que ou diria assim, toda destruição, né, tudo aquilo de ruim que existe no mundo é por causa do pecado do homem. E justamente essa guerra toda aí são N coisas erradas que vão sendo feitas. Então, assim, colocar culpa em Deus, né, da guerra, ou coisas que os homens que arrumaram, é uma coisa complicada, né? Assim, querer culpar a Deus. E então, isso muitas vezes, né, esse entendimento errado, né, isso separa as pessoas de Deus. Então, cria preconceito, cria assim ideias erradas, né? Então, a primeira coisa na nossa escolha, na nossa santificação, né, é justamente entregar tudo a isso, todas essas coisas, inclusive as nossas preocupações. E o Senhor Jesus, vamos ler aqui também Mateus capítulo 9, versículo 10. Mateus 9, 10. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Então, meus irmãos, Jesus, quando nos chamou, né, quando ele me chamou, quando ele chamou aqui a cada um de nós, né, ele nos chamou porque Jesus não precisa vamos falar assim, lá de santos, né, pessoas super santas, né? Deus precisa de pecadores, Deus precisa de pessoas, não de pessoas que vivem errando, mas de pessoas que sabem da sua natureza, né, da sua debilidade, né, e reconhece realmente que só Jesus pode realmente nos livrar desse mal que assola o mundo inteiro, que causa todas essas destruições que a gente vê diariamente. Então, a primeira coisa, inclusive, o texto até fala, tem interessante isso aqui, né? Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, né? Então, existe até uma frase, né, que a pessoa, para ser curada, ela tem que ter consciência que ela está doente. Ela tem que ter consciência da sua enfermidade. Se a pessoa acha que não tem nada, ela não vai procurar o médico. Tem gente que até tem medo de médico, não vai a médico para não achar doença, digamos assim, né? Mas quando quando nós nos conscientizamos da nossa natureza, aí é que nós realmente percebemos, né, o quão nós somos dependentes realmente da pessoa de Cristo, o quão carentes somos, né, o quão carentes de misericórdia e dessa santificação, né, desse convívio com Cristo. Então, é algo assim que a gente tem que estar renovando esse sentimento,
Então não é assim, a gente se converteu e acabou. Não, a gente tem que realmente estar orando, temos que estar colocando as nossas vidas assim diariamente diante de Cristo, né? E reconhecendo que nós precisamos de Cristo diariamente. A gente tem que ter esta renovação do dom de Cristo, essa santificação realmente diariamente em nossas vidas. Então, para finalizar, eu queria ler aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Bem no finalzinho aqui, 22, 17. Que diz assim, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Amém. Então, meus irmãos, para a gente realmente poder atender a esse chamado, né, a gente ter essa sede, é uma sede realmente, uma sede de Cristo, né, porque as pessoas têm uma sede e muitos não sabem como saciar essa sede. O homem tem uma carência natural, né? Eu já li que alguns autores dizem que existe um espaço no coração do homem que só pode ser preenchido com a presença de Deus. Então, quando a gente reconhece, a gente descobre, né, quem consegue preencher esse espaço, né, a gente realmente percebe, né, que aquele espaço ali realmente pertence a Cristo, pertence a Deus, né? Mas, infelizmente, muitos são intranquilos, não têm paz, enfim, passam por problemas, são pessoas desorientadas em muitas coisas, né? Mas, apesar disso, né, nós cristãos, né, nós não temos que nos vangloriar, né, e nem nos acharmos superiores, né? Mas, pelo contrário, a gente tem que sentir essa sede, né? Mas essa sede nós só sentimos, né, quando a gente realmente busca essa santificação. A gente passa realmente ter esse costume, né? Acho que é igual água, né? Você tem que tomar água, e tem gente que não toma água. Não, às vezes eu tenho até que me policiar, às vezes eu não tomo muita água, né? Até o serviço militar lá, não sei, ficava naquele, não posso tomar água, eu tenho que ser resistente, não, né? Só que não tomar água causa problemas lá de saúde. Eu mesmo já tive aqui pedra de rins, enfim, né? Só que essa água aqui é uma outra água, né? Mas é algo que realmente, né, vem por essa vida, né, vem por essa busca da santificação. E aí você vai sentir sede, aí você vai sentir falta realmente, como diz esse versículo aqui, né, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Mas isso é para quem tem essa sede, é para quem sabe aonde buscar essa água da vida, porque infelizmente muitos
não vão querer, ou infelizmente muitos até Deus vai ter misericórdia, né? Amém. Mas muitos não vão querer, né? Amém. Mas vamos orar então. Senhor Jesus, nós colocamos aqui, Senhor, em Tuas mãos a Tua palavra, Senhor, que não volta vazia. Nós te pedimos, Senhor, realmente cumpre o Teu propósito, Senhor, que haja santificação realmente em cada vida aqui, Senhor, que busquemos a Tua presença e sermos separados, Senhor, sermos santificados. Em Teu nome, Jesus, abençoa todos que estão participando aqui em suas casas, em seus lares, e manifeste Teu poder aqui, Senhor, e completa a Tua obra, pois a Tua palavra não volta vazia, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, queria convidar